Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Amém. Amém. Bom dia, graça e paz sejam com cada um de vocês. E há muito tempo que eu não falo isso, né? É de noite, mas não importa, o dia só acaba à meia-noite. Então, para mim, qualquer hora é sempre bom dia. Que a mão poderosa do Senhor esteja sobre cada um de nós, nesta noite e em todos os momentos de nossa vida. Bem, a vontade que eu tive já foi de ir embora, viu? Porque depois da tacada aqui, a pancada que eu acabei de receber aqui, não dá nem vontade mais de... Chega, doeu. Então vamos amenizar um pouco, né? Hoje nós vamos falar, já foi até mencionado aqui durante algumas vezes por algumas pessoas, sobre fé. E o tema vai ser: alimente a fé pelo ouvir e não pelo olhar. E falar de fé, muitas vezes é fácil, vivê-la nem sempre. E quando se fala de fé e ouvir, alimentar a fé, já vem o versículo na cabeça, né? Quando se fala de fé, a fé. Então vamos para o versículo, a fé. Alguém sabe onde está esse versículo? Eu vou dizer para vocês. Josué 24, 31. Aleluia. Vocês se acostumaram, né? A gente foi lá pra trás, ó. Quer dizer, pra frente, pra frente. Vocês desacostumaram comigo, né? Eu estava muito certinho nesses últimos tempos. Josué 24, 31. E apenas 3 palavras do 33. Então vamos lá. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram muito tempo depois de Josué, e sabiam todas as obras que o Senhor tinha feito a Israel. Faleceu também Eleazar. É de fé ou é de morte que nós vamos falar hoje? Então vamos lá. A fé, falando aí do versículo que eu disse que para todo mundo ir atrás, mas que não era ele, ela vem pelo ouvir, e é fato. A fé vem pelo ouvir. Mas não é ouvir qualquer coisa, como já foi falado aqui hoje. É a palavra do Senhor. Naquela época, a palavra do Senhor era diferente de como ela é hoje. As pessoas não tinham acesso ao que nós temos. Era oral. Instrua a criança, ensina, medita nesta palavra, fale cotidianamente, e era assim que eles passavam a palavra de geração em geração. E depois da morte de Josué, dos anciões e de Eleazar, o povo israelita, sem uma voz de liderança, fez aliança com outras nações. Que não foram extinguidas quando eles entraram na Terra Prometida. De Juízes que o Senhor deixou ainda algumas nações lá para que aquele povo, vamos dizer assim no meu linguajar, não se acomodasse e não se distanciasse do Senhor. Mas nem assim
esse povo teve jeito. E essa geração, que não foi extinguida pela geração anterior, isso acabou resultando em idolatria e imoralidade. Essa nova geração, ela não deu ouvidos ao Senhor e o deixou e serviram a outros deuses. Ela simplesmente morreu, vamos dizer assim, essas vozes proféticas, essas vozes de liderança, e eles fecharam seus ouvidos e parecia que ninguém mais queria falar a respeito disso. E eles não estavam nem aí. Entregaram-se à sua vida de qualquer forma. Não mais ouvindo aquilo que tinha para falar de fato e de verdade. Que o Senhor tinha para falar de fato e de verdade. Através de quem ouviu vai repassar. Acabaram-se as vozes de liderança e aqueles não queriam mais repassar. Com isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os entregou nas mãos dos seus inimigos. Olha aí por que Deus deixou os 5. Deus sabe de tudo, ele antecipa tudo. Ainda assim, o Senhor, por sua infinita misericórdia, suscitou juízes que os livraram das mãos daqueles que os pilhavam. É como está escrito na Bíblia. Pilhavam, ou seja, roubavam, saqueavam. E o Senhor entregou o seu povo nas mãos desses povos, vamos dizer assim, que restou ainda para que os pilhassem, para que roubassem e para que saqueassem. Contudo, ainda assim, eles não obedeceram. Quando a coisa apertava, a gente vê lá nos Juízes um ciclo. Quando a coisa apertava, eles iam lá, clamavam, o Senhor mandava um juiz e que os livrava. Passava um tempo lá tranquilo, eles se esqueciam, a coisa estava boa, eles voltavam para o caminho mau. Aí ficava lá um bom tempo, aí passava-se esse ciclo, o Senhor mandava outro, e outro povo, que entregava nas mãos, os entregava na mão dos inimigos, e aí eles iam lá e clamavam. E aí ia, ó, de ciclo em ciclo, de ciclo em ciclo. E é nesse contexto que nós temos a narrativa do livro de Ruth. Nós estamos falando em alimentar a fé pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E essa narrativa tem início com a história de um homem chamado Elimeleque. Tá? Nós já estamos ali no capítulo 1 do livro de Ruth, tá? E este Elimeleque, por conta da fome, decide sair com sua família de Belém, que é a sua terra, para uma outra terra, uma terra chamada Moabe, uma terra cujo povo adorava outros deuses. Então eles estão vivendo dentro daquele contexto dos juízes. Elimeleque tomou uma decisão baseada no medo, gerado pela visão da escassez e da fome. Então o que ele estava enxergando? Escassez e fome. Mas essa escassez e essa fome, ela era gerada por conta da desobediência, por conta da adoração a deuses estranhos, por conta da idolatria, por conta da prostituição, da maledicência e por aí vai. E aí, ele, em vez de atentar à voz do que o Senhor já vinha falando com eles há muito tempo, ele resolveu atentar pelo que o olho via. E o que o olho via? Fome e escassez. E ele resolveu, com sua família, ir para uma terra estranha. Ou seja, os ouvidos dele não estavam alinhados
com a palavra do Senhor. Tudo que foi falado lá para trás, Josué, os anciões, Eleazar, Moisés, nada disso eles se atentaram. Elimeleque não se atentou para isso. E aí resolveu sair com sua família. E aí, quando não damos ouvido à voz que direciona, a voz do Senhor, ou aquela voz que ele coloca para direcionar, que também acaba sendo a voz dele, nossos olhos tendem a nos guiar. O bom mesmo seria unir tanto a visão quanto a audição. Mas geralmente não, acaba que não é desse jeito. E quando isso acontece, quando não atentamos, não damos ouvidos à voz, e aí os olhos começam a guiar, o que acontece? Gera morte. E na terra de Moabe, Elimeleque morreu. E a morte pode não vir apenas para nós, como Elimeleque morreu. Elimeleque morreu. A morte pode não vir só para ele, como não aconteceu. Posteriormente morreram seus filhos, Quilom e Malom. E morreram. E exatamente aí, a partir daí, começa a história de Ruth. Então vamos ler um pouco. A gente já falamos bastante aqui, mas vamos ler os versículos. Ruth de 1 a 5. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e o de seus 2 filhos Malom e Quilom, efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilom, ficando assim esta mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Decisões que são tomadas pela visão, que não é tomada pelo ouvido, pelo direcionamento da voz do Senhor. Matou Elimeleque, matou seus 2 filhos e ainda deixa desamparados. Porque é ele o sacerdote do lar, é ele quem proveu lá, depois dos seus 2 filhos, e aí ficou Noemi desamparada, sem marido, sem filho. E não foi fácil a vida dela. Após essas fatalidades, e depois de tudo isso, lá desses 10 anos aí, por diante, depois de ouvir que o Senhor se lembrara de seu povo, dando-lhe pão, Noemi decide retornar para Judá. Sua decisão, diferente da de seu esposo Elimeleque, não se baseou na visão, e sim no que ela ouviu. Ouviu falar que o Senhor tinha dado pão. E aí o que ela pensou? Bem, então eu vou voltar. Ela estava vendo a realidade que ela estava vivendo ali? Estava. Mas antes dela tomar qualquer decisão, ela ficou talvez ali esperando por algum tempo, não sei se foi imediato. Até onde eu pesquisei, não vi nada que falasse a respeito disso. Mas ela ouviu, e depois que ela ouviu, ela partiu com segurança, sabendo que lá teria pão e seria cuidado. Então se dispôs ela, Noemi, com suas 2 noras, e voltou à terra de Moabe. E voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara
do seu povo, dando-lhe pão. Também diferente de seu marido, Noemi deu escolhas para sua nora. Elimeleque, ele decidiu, foi e carregou a esposa e carregou os filhos. Ninguém tinha vontade, somente ele. E ele carregou todo mundo. Disse Noemi às duas noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência como vós usastes com o falecido e comigo. Essas duas mulheres, apesar de moabitas, elas, por esse relato aqui, a gente percebe que elas não eram mulheres más. Eram mulheres, pelo menos no quesito natural, eram boas mulheres, eram boas esposas, eram boas noras. E Noemi está dando esse testemunho aqui. Mas ainda assim, ó, vocês têm pai, vocês têm mãe, vocês têm um povo, vocês têm os seus deuses. Então volte para lá, porque eu vou seguir meu caminho sozinha. Eu não tenho mais filho para dar para vocês, e ainda que eu tivesse, esperaria vocês, eles crescerem para poder se casarem com ele. Depois de muito choro, Orfa voltou. Chorou, mas voltou. Chorou, mas voltou. Por quê? Estava mais propensa ao que via do que o que ouvia. De sua sogra, no caso ali, talvez do seu sogro, dos seus filhos. Minto, do sogro não, né? Porque o que a gente leu é que depois eles se casaram. Pelo que eu entendi aqui, eles se casaram depois que o marido morreu. Do que ouvia de sua sogra e do Senhor, a respeito do Senhor. Por outro lado, Ruth ouvia ao que deu mais ênfase, deu mais ouvidos mesmo ao que Noemi falava, a como convivia e não ao que via. Tá difícil, mas eu vou permanecer com você. Tá difícil, mas nós vamos ficar juntas. Aqui verdadeiramente vale aquilo que eu fico indignado quando eu ouço. Tamo junto. Tamo junto. É nóis. Aí na hora do pega pra capar, cada um se aparta pro seu lado e de junto mesmo só quem fica é a dificuldade e aquilo que está querendo tirar o sossego. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigues a não seguir-te. Me obrigue. Para ela não seguir, teria que ser obrigada. Porque onde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Noemi falou, vocês têm seus pais, têm os seus deuses, volta para lá. Mas aí Ruth falou, o teu Deus vai ser o meu Deus, o teu povo vai ser o meu povo. E aonde você for, eu vou, aonde você pousares, eu vou pousar com você, e eu não quero nem saber de nada. E não me obrigue, acabou, a discussão acaba aqui. Né? Fosse nos tempos de hoje, a gente ia falar, você já está velha, já não tem mais vontade, então agora quem manda sou eu e eu vou e acabou. E quantos de nós somos órfãos que fechamos os nossos ouvidos e abrimos os nossos olhos para... Fechamos nossos ouvidos e fechamos os nossos ouvidos para a palavra, para a voz de Deus e abrimos os nossos olhos para que o mundo oferece. Quantos de nós não somos órfãos nos dias de hoje? E quantos de nós deixamos de ser Ruth, que fechou a visão, fechou os olhos para o que estava sendo visto e abriu os ouvidos, valeu Paulo,
para o que estava sendo dito, para o que está sendo falado. E ela, com certeza, pensou, vai ser muito melhor ao seu lado, voltando para uma terra, para ela, Ruth, estranha, para ela, Ruth, um Deus estranho, porque ela estava acostumada com outros deuses. Para ela, Ruth, um povo estranho, uma terra estranha, mas eu vou com você. Porque eu ouvi de você e dos outros, de fato e de verdade, como é que é lá. E Ruth, quando ela faz essa declaração, aonde tu fores, não me obrigue a não te seguir-te. Aonde quer que tu fores, eu irei, e aonde quer que tu pousares, ali pousarei. O teu povo é o meu povo e o meu Deus é o meu Deus. Eu vi essa declaração um pouquinho antes, por Josué. Quando Josué está falando lá a respeito do povo. Ei, ó, pare aí e pensem. Vocês querem seguir a Deus ou querem seguir aos deuses estranhos? Ó, vocês parem, pensem e decidem. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Essa aqui foi a declaração de Ruth. Será que Ruth ouviu? Não tinha a palavra como nós temos hoje. Será que Elimeleque, em algum momento, recitou essa palavra? Será que Noemi, ou o seu marido e o seu cunhado, recitou essa palavra? Porque aqui ela viveu isso, ela recitou exatamente isso. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Com certeza, Noemi era a casa dela. Aonde tu pousares, eu pouso. Eu vou morar contigo. Então, eu e a minha casa. Eu e Noemi, eu e minha sogra. Aleluia. E como eu gosto de pensar, eu e minha mãe. Porque ali a gente vai ver o desenrolar aqui. Ela é quem cuidou de Noemi. Eu e minha mãe. Agora, Ruth e Noemi, em plena miséria. Falei que aquele negócio ia ser só fé, coisa boa. Em plena miséria. Estão de volta a Belém, em um contexto nada favorável, só coisa boa. Já que eram viúvas. E como eu gosto de dizer, nada é tão ruim que não possa piorar. Nada é tão ruim que não possa piorar. E para piorar, Noemi era idosa e Ruth estrangeira. Nada tão ruim e nada tão ruim que não possa piorar mais. Ela pertencia a um povo com um decreto contra. Deus tinha um decreto contra este povo. Não bastava ser estrangeira. Era um povo específico, moabita, que Deus tinha um decreto contra ele. Nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente, porquanto não foram ao vosso encontro, ao povo quando saiu do Egito, com pão e água no caminho, quando saíeis do Egito, e porque alugaram contra ti Balaão, filho de Beor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Então o rei foi lá e alugou. Então, a vida das duas não estava fácil. Que fé foi essa de Ruth? Que fé foi essa de Noemi, talvez sabendo de tudo isso daí, ainda aceitar essa nora, voltar com ela para lá? Tinha um decreto contra elas. Poderia vir a haver cenário pior que este? O cenário adverso não importava. Como está escrito em Mateus 19, 26, para Deus tudo é possível. Aleluia. Ou nas versões como o povo gosta de falar, para Deus nada é impossível, né? Aleluia. E também, no agir de Deus, quem o impedirá?
Isaías 43:13. Elas simplesmente criam. Nós vamos mudar de vida. E por que elas criam? Porque elas ouviram falar que Deus estava mudando a sorte. Tinha mandado pão. Elas ouviram falar. E assim Deus fez. Do jeito dele e da forma dele, onde pudesse ver seu agir no processo. Não foi do jeito delas, não foi do jeito que elas queriam, do jeito dele e da forma dele. Onde pudessem ver o seu agir, o agir de Deus, dentro desse processo. Então Ruth, com a bênção de sua sogra, depois que já chegaram lá, saiu para respigar. Era época de colheita, respigar os campos e suprir as suas necessidades. Existia uma lei para isso. Existia uma lei para isso. Levítico 23:22 e Deuteronômio 24:19. Quando no teu campo cegares a messe e nele esqueceres um feixe de espigas, não voltarás a tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, será para o teu Senhor, será para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra de tuas mãos. Então, o Senhor tinha um decreto contra os moabitas? Tinha, mas também tinha um outro decreto a favor de viúvas e de estrangeiros. E Ruth se enquadrava nos dois. Noemi só em um, mas Ruth nos dois. E lá foi Ruth a respigar e a colher mantimento para manter a casa, a sua casa. Nada é tão bom que não possa melhorar. Agora sim, né? Agora melhorou, né? E nada é tão bom que não possa melhorar. E não por acaso, mas por condução do Senhor, Ruth entrou em um campo onde quem era o dono era Boaz, um parente de seu sogro. E um potencial resgatador. Alguém que poderia tomá-la como esposa. Mas ela era estrangeira. Mas para Deus, tudo é possível. E quando Deus age, quem é que vai impedir? E Boaz foi benevolente com ela. Ela entrou, foi respigar e ele foi muito benevolente com ela. Será que foi por conta do olhar? Foi pelos olhos que Boaz bateu o olho lá em Ruth e olhou, que gracinha, que gatinha, né, gatinha? Será que foi por isso? Aí, e aí ela se surpreendeu. Então ela disse, ela inclinando-se o rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Ela conhecia a sua condição. E sabe qual foi a resposta dele? O testemunho dela, que foi dado por alguém. Hoje em dia, nós fazemos fofocas. Lá as pessoas davam testemunho. Sabe quem é aquela dali? Aquela mulher ali é uma moabita. Ela é nora de Noemi. Ela era casada com Malom. Mas quando eles saíram daqui, Elimeleque morreu. Aí depois Malom, esqueci o nome do outro, Quion morreu. E aí Ruth ficou viúva. Orfa, a esposa de Quilom, ficou viúva. Só que Orfa não veio. Mas Noemi veio. Sabe o que ela falou? Que não ia largar Noemi. Aonde ela fosse, ela ia. Aonde ela pousasse, ela pousava. O povo de Noemi seria o povo dela. E o Deus de Noemi seria o Deus dela. E Boaz ouviu isto. Então, Boaz estava atento ao que estava ouvindo.
É claro que de repente também é o que via. Sim. E o que ele via? Que ela estava cuidando de Noemi, estava respingando, estava lá, passando por essa situação. Nos tempos de hoje, a gente poderia até falar mendigando, Glorias. né? Se humilhando, mas estava lá. Aleluia. Respondeu Boaz e lhe disse: bem que me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido, e como deixastes o teu pai e a tua mãe, e a terra onde nascestes, e vieste para um povo que dantes não conhecia. Como está escrito, olha exatamente aqui, dentro daquela frase de Ruth que eu já citei, a respeito lá, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Olha o que está escrito aqui também, quando Noemi falou para ela: volte para a tua casa. Sabe o que Ruth disse com as palavras dela? Para onde irei? Deus. Para onde iremos se só tu tem palavras e palavras de vida eterna? Aleluia. Ruth tinha, Noemi, ela tinha essas palavras, ela tinha como ensinar, ela tinha ouvido, então ela tinha como falar. E Noemi não pensou duas vezes. Ruth não pensou duas vezes. Eu vou contigo. Tu ainda tem vida eterna em ti. E se eu ficar lá com os deuses estranhos, eu não terei vida eterna. Noemi, Ruth ouviu, soube ouvir. Ruth alimentou a sua fé pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Esse versículo, para onde ireis, João 6,68. Hoje, o que importa é a imagem. Vamos trazer para os tempos de hoje, né? Vamos olhar como estamos hoje. O que importa é a imagem. Cleito falou um pouco antes a respeito disso. O que importa é a imagem. Ainda que seja fake, né? Que é a palavra da moda. Ser exemplo, dar testemunho, como determina as escrituras, nem pensar. É demorado, não enriquece. A gente vai passar vergonha, a gente vai mendigar, a gente vai implorar, a gente vai se humilhar. Então nem pensar. O que importa vai ser a imagem. Então aí a gente, como o Cleide falou, vai falar da palavra, vai falar da oração, mas o oco lá dentro vai permanecer. Simplesmente para poder conquistar aquilo que se deseja. E não alimentar a fé. Ser exemplo é o que importa. E olha o que Paulo disse para Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade, mas ser exemplo dos fiéis. Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Ruth não agiu assim? E Noemi, dentro desse contexto aí do campo de Boaz, Noemi, que como dizia minha mãe, já era macaca velha, ela percebendo os ouvidos de Boaz, não os olhos, mas os ouvidos atentos a Ruth, ela olhou e falou assim: tá aí o genro que eu pedi para Deus. Tá aí o genro que eu pedi para Deus. Não vi nada bobo. Ela arquitetou um plano, né? Vá lá e faça tudo que eu estou te mandando, do jeito que eu estou te dizendo, se vocês quiserem saber, vai ler lá o livro de Ruth. E ela já foi pensando no casamento. Ele é teu, ele é parente, ele é meu parente, e ele tem possibilidade de te resgatar. Mas tem um antes dele, então vamos ver se a gente consegue resolver isso daí. Mas o fato é que Noemi, ela observou tudo isso. Porque Noemi também conhecia a palavra. Noemi queria o bem de Ruth. E ela conhecia Ruth, e Ruth já tinha, assim como o Boaz lá falou,
eu ouvi do teu testemunho. E Noemi sabia quem era Ruth. E assim como Ruth foi boa para Noemi lá quando o falecido morreu, perdão, e depois os filhos, Noemi percebeu e olhou, agora está na hora de eu retribuir. Então, vamos ver se eu consigo arrumar aqui um bom casamento para Boaz, donos de terra, fazendeiro, nos tempos, né? Fazendeiro. Fazer um bem bolado, né? Não sei quantas colheitadeiras aí, tudo automática. Controla lá de outro país, nem precisa estar aqui para poder fazer a colheita. Então, vamos arrumar um casamento aí para você, minha amiga. E eu me empolgando. Tá tudo errado aqui. Tá tudo errado, não baguncei tudo. Mas vamos lá. E Noemi, ao perceber a atitude de Boaz para com sua nora e sabendo que ele podia resgatá-la, viu a oportunidade de casamento. Né? Casamento por levirá. Deuteronômio 25:15 é onde fala sobre isso. E então, com sua sabedoria, com sua percepção e com bom conselho, aliado à postura de Ruth, porque não foi só conselho de Noemi, porque se Ruth também tivesse postura, não tivesse testemunho, não tivesse dado exemplo, talvez tudo isso tenha ido por água abaixo. Por água abaixo. Então, a união das duas mudou a história delas. A sabedoria, o conselho de Noemi, a postura de Ruth, mudou a história delas. Totalmente. E o que Noemi sonhou, Deus realizou. Mas tudo isso porque em algum momento ela deu ouvidos à voz do Senhor, à palavra do Senhor. E muitas vezes nós queremos que o Senhor realize a nossa vontade, realize os nossos sonhos, e nós não damos ouvido ao que o Senhor está dizendo. Porque não é simplesmente pedir, orar e declarar. Não, existem princípios, existem regras, existe santidade a ser perseguida, existem padrões, existem preceitos. E a gente, na grande maioria das vezes, não nos atentamos para isso. Só queremos o bônus. O ônus, se é que tem ônus, fazer a vontade de Deus, será que? Se é que é ônus, ninguém quer. E a própria palavra diz que é só bênção. E aí mudou a história delas. Só que nada é tão bom que não possa melhorar. E foi muito mais além. Ruth se tornou bisavó de Davi e parte da genealogia de Jesus, o Filho de Deus. É pouca coisa? Aleluia. E sim, e nada é tão bom que não possa melhorar. E dessa vez melhorar para nós, né? Porque com isso, ela também mudou a nossa história. Afinal de contas, por ela veio o Salvador. Então, ela mudou a história delas, se tornou bisavó do rei Davi, e algumas gerações depois, vó, alguns vó de Jesus, o Filho de Deus, e sim, também mudou a nossa história. As melhores decisões são tomadas pelo que se ouve e não pelo que se vê. As melhores decisões são tomadas pelo que se ouve, não pelo que se vê. Elimeleque e seus filhos, pela visão, morreram. Boaz e Ruth, pelo ouvir, Aleluia. suscitaram vida. Aleluia. E vida eterna em Cristo. Não eles, não por eles, mas através deles, quando chegou em Cristo, nós tivemos, inclusive eles também, direito à vida eterna em Cristo Jesus. Ser exemplo e dar testemunho não é fake. Fake é pensar que o Senhor demora em abençoar seus filhos. Apressa o desespero, a ansiedade, aquela vontade de querer conquistar e não
nós já até falamos aqui sobre isso, eu já falei algumas vezes, Dilene já falou, Cleito, Dalvânia, Gleice, todos nós já falamos a respeito dos processos, de respeitar os processos. Se não, vai ser fake. Aí sim vai ser fake. E Deus não tardia. Nunca vimos o justo passar fome, Aleluia. nem um dos seus filhos a mendigar o pão. Nada, nunca se viu. A palavra diz isso. Então é fato. Se aparentemente estamos passando por isso, é porque ou estamos em desobediência, ou então porque o Senhor tem propósito. Porque até onde eu vi, até onde a gente percebe, Noemi e Ruth, aliás, até onde a Bíblia mostra, Noemi e Ruth nunca passou necessidade. E se tem algo que a Bíblia não faz é esconder os defeitos e as problemáticas. Deus não esconde nada para poder sair bem na fita. Ele mostra tudo. E elas foram capazes de vencer tudo e passou pelo processo e o Senhor abençoou-las no tempo dele e do jeito dele, mas foi. E elas viveram esse processo. Será que esse olhar de Boaz, esse casamento, foi do dia para a noite? Será que foi só 1 ou 2 dias que Ruth ficou ali respigando? Será que foi assim como a gente nessa leitura assim foi vapt-vupt, como dizia lá a escolinha lá? Então, Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder, de acordo com o seu poder que atua em nós. Não somos nós que vamos realizar, mas a nossa postura e o poder de Deus que atua em nós pode mudar a nossa história. A história de Ruth e de Noemi foi mudada. A nossa também foi mudada, através delas em Cristo Jesus. Mas se a nossa história, se a sua história não está de acordo com o que você gostaria que fosse, olha aí o exemplo para você seguir. Essa passagem é Efésios 3:20. Boaz reconheceu em Ruth a fé, o amor e o zelo e a pureza e o cuidado com sua sogra e a abençoou. Boaz abençoou. Olha o que ele disse. O Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar o refúgio. Eu em minha mente, e aí traduzindo aqui um pouco para a minha palavra, o Senhor retribui o teu feito e seja cumprida a tua recompensa. Aí ele olhou e falou para ela, a tua recompensa sou eu. A tua recompensa sou eu. Esse cara sou eu. Ele não era nada bobo, né? Então, sob cujas asas vieste buscar o refúgio. E ele realmente, sobre as asas viesse buscar refúgio do Senhor. E Boaz também foi refúgio para ela e para Noemi. O teu refúgio sou eu. Essas aí são palavras minhas, Senhor. Ele deve ter pensado, eu sou a tua recompensa mesmo, viu? A postura de Ruth o levou a tomá-la por esposa. O levou a tomá-la por esposa. Não importava, não importou se ela era viúva, não importou se ela era estrangeira, não importou se a condição de estrangeira era ser moabita. E vale lembrar que os moabitas não eram de todo aquele povo totalmente estranho, porque eram consanguíneos. Moabita era consanguíneo. Foi gerado por Ló e suas 2 filhas. Num contexto de pecado, sim, mas tem o sangue. Mas teve um decreto contra eles. E Boaz não quis nem saber da origem dela. Quis saber da fé que foi gerada. Da fé que foi gerada nela. Através da palavra. Não era fé em qualquer situação, em qualquer coisa. Era fé em Jeová, em Yahvé.
Ruth cumpriu alguns mandamentos do Senhor. Deixou seus deuses para adorar ao Senhor. Êxodo 23. Honrou a sogra como mãe, obedecendo e seguindo seus conselhos. Êxodo 20, 12. Amou o próximo como ela mesma. Trabalhou, alimentou e cuidou de Noemi. Marcos 12, 31. O livro de Ruth nos mostra a necessidade de ouvir a voz de Deus e o perigo dos olhos nas circunstâncias. Mostra também a importância de parar para ouvir a sabedoria que há nos ensinamentos dos mais velhos, que muitas vezes as crianças e os jovens não querem saber. Né, Júlia? No contexto desse livro, nossos olhos não podem direcionar desse livro não, da Bíblia inteira, né? Mas aqui ele é bem explícito. Os nossos olhos não podem direcionar nosso caminho, e sim os nossos ouvidos. Melhor é que seja a união dos dois, como falei antes. E sim os nossos ouvidos, quando estão atentos à palavra do Senhor. Porque se a gente for dar ouvidos ao que o mundo está dizendo, ao que o mundo está trazendo, vai levar pelo mesmo caminho dos olhos quando nos enveredamos aí pelas coisas boas do mundo. Boas, entre aspas, né? Boa. A história de Ruth não foi gerada pelo acaso, mas por duas situações. A intenção sincera do coração, o Cleito falou um pouco hoje aqui a respeito daqueles que fazem as coisas, mas que o Senhor rejeitou, lá em Amós, né? Que o Senhor rejeitou porque era tudo oco, fazia como Davi, pensava como Davi, guerreava como Davi, mas não tinha um coração como Davi. Então a história de Ruth não foi gerada pelo acaso, mas por duas situações. A intenção sincera do coração e a intenção do Espírito Santo. Aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Romanos 8, 27. Então, tudo que aconteceu ali na trajetória de Noemi, na trajetória de Ruth, e eu não vou dizer tudo porque, sei lá, talvez tenha sido vontade realmente de Deus que Elimeleque tenha saído de lá. Será que realmente foi vontade de Deus? Ou Deus, diante de uma situação dessa, como Deus é hábil em pegar uma situação ruim, pegar algo que é tão ruim, que está tão pior, e melhorar? O fato é que a vontade dele tem que prevalecer. Amém? E aqui fica, melhor é alimentar a fé, como diz a palavra, pelo ouvir do que pelo olhar. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, alimente a fé pelo ouvir e não pelo olhar. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe e até a próxima. Vamos orar? Não esqueça, você está no canal da Missão Ressignificar. Gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Senhor, te damos graças, te glorificamos por isso. Sim, e aqui, diante desta palavra, te pedimos que o Senhor venha, Pai amado, aumentar a nossa fé através da tua palavra. Não pelos nossos olhos, Pai amado, não fitos em situações, em circunstâncias. Nesse caso aqui foi uma fome, Pai amado, foi a escassez. Mas muitas vezes aqui em nossa vida, nós olhamos também circunstâncias, olhamos dificuldades, olhamos limitações nossas, não buscamos no Senhor, não te procuramos para poder o Senhor nos orientar e nos mostrar, Pai amado, qual o caminho a ser tomado. E não buscamos, não trilhamos, Pai amado, um caminho de sabedoria, não olhamos, Pai amado, para aqueles que têm, Pai amado, sim, verdadeiramente a Tua palavra no coração e que podem nos aconselhar
E muitas vezes, quando chega um aconselhamento desse, nós não queremos ouvir, porque vai demorar, porque eu não quero sacrificar, porque é custoso. Mas, Pai amado, abre o nosso coração para entender verdadeiramente que a Tua palavra, ela é sincera, ela é verdadeira, ela é apta, Pai amado, para dividir juntas e medulas. Ela é apta, Pai amado, para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Ela é apta, Pai amado, para transformar vidas. Ela é apta, Pai amado, para trazer vida eterna. E é isso, Pai amado, que nós procuramos. Alguns procuram poder, como nós já falamos aqui. E a Tua palavra, Pai amado, ela traz poder. Ensina-nos a enxergar, Pai amado, pela fé, a Tua vontade. A vontade que vai trazer poder para que nós possamos, Pai amado, gerar vidas em outras vidas que ainda estão mortas, Pai amado. E que se em algum momento nós tropeçarmos, nós estivermos gerando morte para nós, em vez de gerar vida, estivermos alugando, Pai amado, os nossos ouvidos, como nós lemos aqui, alugar um Balaão para poder profetizar, e alugar os ouvidos ali, Pai amado, para profetizar maldição. Se em algum momento estamos alugando os nossos ouvidos para palavras de maldição, que o Senhor, Pai amado, nos faça rever, mudar essa situação. Somente o Senhor, Pai amado, somente a Tua palavra é capaz de mudar o que está dentro do nosso coração. Nós não conseguimos, porque muitas vezes, Pai amado, a grande maioria das vezes, nós não conseguimos lidar com tudo que está sendo oferecido para cada um de nós. Mas, pela Tua palavra, dia a dia, lendo e ouvindo, Pai amado, a fé é gerada. E nós podemos dizer não e abandonar, Pai amado, a tudo o que nos afasta do Senhor. Dai-nos, Pai amado, percepção, e que faça de cada um de nós ser testemunha como Ruth foi, Pai amado. E através desse testemunho, a gente não somente mudar a nossa vida, mas da nossa descendência e de todos aqueles ao qual a Tua palavra diz que através de nós serão abençoadas todas as famílias da terra. Eu te louvo, Pai amado, e te glorifico pela oportunidade que Tu tem nos dado todos os dias de nossa vida. E que nós sejamos, Pai amado, sinceros e verdadeiros e retos diante de Ti, para não perdermos esta oportunidade e gerarmos, Pai amado, morte para nós. Mas que a gente esteja, mais uma vez, falando com os nossos ouvidos atentos, para que, em Tua palavra, para que geremos vida e vida eterna, Pai amado. Em nome de Jesus. Amém. Amém.